Pega aí a sua palavra, que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Hebreus 6, de 1 a 7. Tem alguém que está vindo no grupo hoje pela primeira vez? Todo mundo de casa, né? Oh, glória a Deus. Hebreus 6, de 1 a 7. Amém? Posso proclamar? Não? Manda brasa aí. Hebreus 6, de 1 a 7. Diz o seguinte: amém? Pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, a doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso, caíram na apostasia, é impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. O terreno que recebe chuvas frequentes e fornece ao agricultor boas searas é abençoado por Deus. O que produz só espinhos e abrolhos é abandonado, não demora, que será amaldiçoado e acabará sendo incendiado. Amém? Uma palavra muito linda para nós da carta aos Hebreus. O tema desta pregação é: a apostasia não acontece da noite para o dia. Fala para esse irmão: a apostasia não acontece da noite para o dia. Amém? Uma palavra muito linda da carta aos Hebreus, que começa dizendo que o autor bíblico dizendo: olha, eu não quero falar agora dos ensinamentos elementares da doutrina de Cristo. Não queremos agora insistir nas noções básicas, nas fundamentais. Eu não quero, ele dizendo, o autor, eu não vou falar com vocês agora da conversão, que é algo fundamental, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e ressurreição dos mortos. Não. Isso nós vamos falar depois, se Deus o permitir, diz o autor bíblico. E aí ele começa, dá continuidade no versículo 4, dizendo: porque aqueles que foram uma vez iluminados e saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo e experimentaram a doçura da palavra e as maravilhas do mundo vindouro, apesar de tudo isso, caíram na apostasia, é impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. O autor bíblico está falando para uma comunidade que já teve o seu primeiro encontro. Ele está falando para uma comunidade que já conhecia, já tinha iniciado o processo da catequese. Ele está falando para uma comunidade que já estava em andamento, que já conhecia a palavra, na qual o próprio autor já tinha falado sobre o pecado, renúncia ao pecado. O próprio autor, o Senhor inspirado, já tinha falado também sobre os batismos, que muitos confundiam. E o autor vai dizer para nós que há um só batismo, a palavra de Deus vai dizer para nós em Efésios. Ele então começa a falar para essa comunidade que já havia se encontrado com Cristo, que já tinha um tempo de caminhada. Ele começa a falar para essa comunidade que já tinha iniciado o seu processo de conversão. E ele começa a falar para essa comunidade
dizendo para elas então no versículo 4 que é o seguinte: porque aqueles que já experimentaram a doçura de Deus, aqueles que já tocaram nos dons, aqueles que já beberam de profecias, que já beberam de milagres, de prodígios, de sinais. Então ele estava confirmando que tudo isso já tinha acontecido naquela comunidade. Ele estava dizendo para essa comunidade que já estava formada, dizendo: olha, vocês, comunidade dos hebreus, vocês já provaram os milagres de Deus, vocês já sabem que é preciso abandonar o pecado, já foi esclarecido a vocês que não há 2 batismos, já foi falado para vocês sobre a ressurreição dos mortos. Eu quero dizer, né, o Senhor vinha colocando no meu coração para nós também nessa noite. Nós também já tivemos o nosso encontro com Cristo, sim ou não? O processo. Nós também já participamos de uma catequese, essa catequese que é permanente, estamos nela ainda. Nós também já viemos aqui para a pia batismal com os pais e padrinhos. Nós também já fizemos a nossa primeira comunhão. Sábado foi aqui o crisma, confirmação de muitos jovens e adultos. Nós também já passamos por esse processo, estamos passando por esse processo. Nós também já temos um tempo de caminhada, sim ou não? Fala para esse irmão: você também já tem um tempo de caminhada. Nós também já passamos por isso, e ele vem falar para nós isso. E ele está focado nisso. Se você pegar aí, pega comigo aí no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Abertinha aí a sua Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: embora fosse filho de Deus, Jesus aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Uma vez chegado ao seu tempo, tornou-se, autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Agora vai lá no versículo 12, 5:12. É esse que eu queria pegar com vocês. A julgar pelo tempo já devia ser mestres, contudo ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Vai dar continuidade, ele vai falar: olha, quem precisa de leite é criança, adulto precisa de alimento sólido. Dá uma olhadinha aqui. Não é verdade que muitos de nós ainda já éramos para ser maduro na fé, sim ou não? Mas nós ainda estamos tomando leitinho. Nós ainda estamos tomando leitinho. Muitos de nós, o Senhor hoje quer chamar nossa atenção. Nós precisamos crescer na maturidade da fé. Nós ainda estamos tomando leitinho. Nós ainda temos dificuldade com a palavra, sim ou não? Nós ainda não conseguimos pegar a palavra de Deus para ler na nossa casa diariamente e fazendo os estudos bíblicos, sim ou não? Nós ainda ficamos dependendo sempre do outro, Deus vai falar pelo outro, porque nós também não tomamos uma atitude. A criança começa no prézinho, no berçário agora, lá no B1. Tem alguma coisa antes do B1 lá, né, Matheus? E vai crescendo, maternal, B2, maternal 1, maternal 2, vai crescendo. Mas chega uma hora que ela precisa estudar com as próprias pernas. Chega uma hora que ela precisa correr atrás do seu aprendizado. Chega uma hora que ela não pode ficar mais na dependência do colega, do professor, do pai e mãe. Chega uma hora que ela precisa se tornar maduro. E ela precisa adquirir o hábito. Chega uma hora que ela precisa tomar a decisão. Eu preciso cursar uma faculdade, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso crescer. Eu não posso mais ficar vivendo como se eu estivesse no prézinho. E nós precisamos amadurecer na fé. Fala para esse irmão: nós precisamos amadurecer na fé. Nós não estamos crescendo na fé. Fala para esse irmão: não estamos crescendo.
Nós não crescemos na doutrina da igreja. Nós temos dúvidas ainda. Tem muitos católicos que têm dúvida ainda sobre batismos. Acha que pode ser batizado quantas vezes quiser. Inclusive sai da igreja e quando vai para outra batiza também. Muitos católicos, você pergunta para ele como será a ressurreição dos mortos, ele treme na base, ele fala, eu não sei mais nada, para mim morreu, foi para o caixão, acabou. Fala para esse irmão, nós precisamos crescer. Porque nós não buscamos. Nós acomodamos. Fala para esse irmão, sai do comodismo. É hora de crescer. Amadurecer. Pegar a doutrina da igreja. Buscar na palavra. Senão nós não vamos amadurecer nunca. Nós vamos estar no grupo de oração 200 anos. Na Santa Missa 250 anos. Mas nós vamos ter dúvida. Se alguém chega para nós para perguntar coisa básica, nós vamos estar em dúvida. Nós precisamos amadurecer. Nós não somos mais criancinhas que estão chegando agora. O primeiro encontro das crianças na catequese. Não, nós já precisamos amadurecer. E ele vai dizer, olha, era já para vocês estarem como adultos na fé. Mas ainda eu tenho que levar leitinho. Porque muitas das vezes nós estamos no comodismo. Nós não estudamos a palavra. E hoje é tempo disso. E ele vai dizer para nós, olha, vocês já experimentaram tudo isso. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, irmão, nós já tocamos na palavra, nós já tocamos no milagre do Senhor. E ele vai dizer para nós, o Senhor nos chama a crescermos na fé, irmos para as águas mais profundas, e não podemos nos paralisar. Nesse versículo 4, aqueles que foram iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo. Quantos de nós aqui, quem já participou de retiro e mais retiro, aí levanta a mão. Quem já participou de experiência de oração, levanta a mão bem alto. Quem já participou de retiro, que já tocou em milagre, que já viu curas, sinais, prodígios, quem já recebeu o repouso do Espírito Santo aqui, levanta a mão. Quem já recebeu o repouso do Espírito Santo, uma experiência de oração? Quem daqui poderia, todos nós com certeza levantar a mão quando alguém rezou por você numa experiência de oração, quando alguém rezou por você no grupo de oração, quando alguém rezou por você num setor onde estava acontecendo oração, e você pediu oração e sentiu o braço de Deus, e sentiu a unção do Espírito Santo na sua vida, levanta a mão e fala glória a Deus. Então nós já saboreamos, nós já saboreamos dos dons espirituais, nós já saboreamos de tudo, toda essa graça que o autor bíblico vai falar. Olha, já experimentaram a doçura da palavra. Quem já foi tocado pela doçura da palavra de Deus, levanta a mão e fala glória a Deus. Todos nós, a doçura da palavra, já experimentamos. Estava em casa, pegamos a Bíblia, abrimos a Bíblia, fomos ler a palavra, e a palavra nos confortou, e a palavra nos deu um ânimo, e a palavra tirou de nós como tivesse tirado uma capa. Isso é graça de Deus. Já experimentamos, todos nós já experimentamos isso. E apesar de tudo isso, vem dizer o autor bíblico, caíram na apostasia. É impossível que se renovem outra vez. É impossível que se renovem outra vez. Ele vai falar de algo muito interessante para nós, que nós estamos vivendo nesse tempo. É um tempo, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, e vai piorar o negócio, porque é a palavra de Deus que se cumpre. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Pergunta para esse irmão, o que é apostasia? Aguarda a resposta dele aí, vamos ver se ele vai falar. Oh, glória a Deus, deixa ele ficar vermelho aí do seu lado. Pergunta aí, agora vai para ele, não é apoiar para mim não, eu não vou querer problema agora. Pergunta no microfone? Não, já não sabe, já falou. Apostasia. Sabe o que é apostasia? Não é para passar vergonha não. Lembra da palavra que eu estou dizendo, que o autor bíblico está dizendo que nós já precisamos sair do leitinho? Essa palavra está na Bíblia.
Nós precisamos pegar a Bíblia e pegar um dicionário bíblico e saber lá no final da Bíblia, todas as Bíblias no final tem lá tipo um alfabeto de A a Z. Tem para quê? Para que a gente pegue essa palavra lá atrás no alfabeto bíblico e olhamos assim e sabemos, olha o que está escrito. De A a Z. A partir de hoje você vai ficar com essa curiosidade. Eu vou falar sobre o que é apostasia, porque nós estamos trabalhando isso hoje. Mas a partir de hoje, uma palavra que você lê na Bíblia, que você não entendeu o significado, aí atrás tem me fugiu aí, sumário, vamos colocar assim, que não é um sumário. Aonde está escrito? Ele vai falar da apostasia. Apostasia. Apostasia que significa alguém que acreditava nas verdades bíblicas e a partir de um tempo começa a desacreditar. É diferente do herege. Uma heresia é aquele que começa a falar coisas que não existe, que é contrário à palavra de Deus. É uma heresia. Isso é uma heresia. É o herege. O herege é aquele que fala aquilo que está contra a verdade bíblica, a verdade de Deus. E a apostasia é aquele que acreditava, é aquele que era um fiel, que era um católico batizado, era aquele que vinha comungar, é aquele que muitas vezes, só sábado, quando nós estávamos professando o creio, o Espírito Santo colocava no meu coração e eu lembrava quantos católicos disseram: creio na igreja santa, católica, apostólica, mas foi da boca para fora, depois qualquer coisinha saiu da igreja. Então nunca acreditou, nunca professou, foi da boca para fora. Porque se eu creio, eu não mudo. Então apostasia, o autor bíblico vai dizer: se nós que já experimentamos a doçura do céu, a doçura da palavra, se nós cairmos na apostasia, a palavra que está dizendo aí na Bíblia é impossível. Eu tentei procurar uma outra palavra, eu olhei nas 3 traduções, e a palavra continua dizendo que é quem está escrito na sua aí? O que está escrito na sua aí? No 6, a parte A. É impossível? Impossível? É impossível. Gente, é uma palavra muito forte. O Senhor está dizendo: se nós que vemos comungar, que vemos um grupo de oração, que oramos, que já experimentamos as maravilhas de Deus, se nós apostatar da fé, quer dizer, ir desanimando, é impossível que nós renovemos a penitência de novo. Por quê? Por que é impossível? Olha o que acontece. Visto que, da nossa parte, nós estamos crucificando Jesus, Filho de Deus, publicamente e escarnecendo. Quando acontece de uma apóstata, o que acontece? Nós estamos crucificando Jesus de novo quando a gente volta atrás na fé. Quando alguém olha para nós como católicos, muitos de nós liderança na comunidade, e vê que nós apostatamos da fé, a pessoa vai olhar e vai falar que ele era um católico, que era de grupo de oração, ou era de uma pastoral, ou era de um movimento. É impossível que nós renovemos, por quê? Porque nós estamos crucificando Jesus Cristo de novo, estamos o envergonhando, estamos colocando na cruz de novo. É impossível que renovemos a penitência, vem dizer a palavra de Deus. Se pararmos agora, fala para esse irmão, se você parar agora, será o teu fim. Fala, você tem que continuar até o fim. Marcos 13:13 vai dizer para nós: será salvo quem perseverar até o fim. Até o fim. Até o fim. Nós já provamos de tudo isso e não podemos parar na metade do caminho. Fala para esse irmão, não para na metade do caminho. Satanás está fazendo de tudo e nós muitas das vezes contribuímos com ele para parar na metade do caminho. Porque erroneamente, muitas das vezes nós pensamos o seguinte: vamos chegar na igreja e vão acabar todos os nossos problemas. Nós já ouvimos tantas vezes no grupo de oração, isso não é verdade.
Os problemas nossos, gente, tem problema quem está na caminhada e quem não está. Dificuldade quem está na igreja e quem não está também. Sofre quem está na igreja com Jesus e sofre quem não está. A diferença é que nós sofremos com Jesus. Fala para esse irmão, e Satanás vai fazer de tudo para te tirar do caminho. Porque ele tem artimanha. Ele vai colocar desânimo, ele vai colocar tristeza, ele vai colocar pessoas. Nós vamos nos machucar com pessoas. Ele vai colocar pessoas que muitas vezes vão até falar mal de nós. Mas nós não podemos desanimar com isso. Nós não podemos apostatar da nossa fé. Então, quem perseverar até o fim será salvo. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. É melhor o fim de uma obra do que o seu começo. É melhor o fim de uma obra do que o seu começo. O que é melhor, uma casa iniciando ou uma casa acabada? Não entendi. O que é melhor, um vestido iniciado ou um vestido acabado? O que é melhor, uma faculdade iniciada ou uma faculdade acabada? Um namoro, um noivado, o que é melhor? Né? Vai começar no namoro. Um namoro iniciado ou um casamento acabado até que a morte separe? É melhor o fim de uma obra, é melhor o fim nosso em Jesus Cristo do que o início. Iniciar é para muitos, terminar, aleluia, é para os perseverantes, para os santos, para os chamados. Fala, terminar no caminho do Senhor é para você. Fala para esse irmão, para você. Iniciar é fácil. Iniciar nós vamos com tudo. Iniciar, nós fazemos um encontro e iniciamos. Nossa, como é bom a gente iniciar no encontro, sim ou não? A gente participa de um retiro, experiência de oração, no aprofundamento de dons. Como é bom a gente sai no domingo ali à tarde, à noite, à vontade. Na segunda-feira ainda estamos com o gás todo. Aquela semana passamos com o gás todo, mas vai passando 15 dias depois, o gás não é todo mais. Um mês depois, de 200 aparece 50. Um ano depois, se sobrar 5 daqueles que fizeram o encontro, nós estamos morrendo aos poucos. É melhor o fim da obra do que o início. E nós já estamos na metade. Fala para esse irmão, nós já estamos na metade. Fala, não vai cair na besteira de abandonar Jesus Cristo agora. Fala para ele, não vai. Porque às vezes nós corremos o risco, e ainda nós que estamos na caminhada, e ainda colocamos desculpa assim, né? Ah, mas já fiz tanto, já tem tanto tempo que eu estou, agora eu vou dar lugar para outro. Fala para esse irmão, não é para dar lugar para outro não, o seu lugar. Jesus que te colocou aí. Ah, eu já fui na missa demais, a missa que eu tenho já acumulou, agora daqui o resto é... Fala para esse irmão, você está pensando que é INSS? É daqui para frente. Se nós apostatarmos, será o nosso fim. É melhor o final da obra, o fim da obra, do que o seu começo. Jesus vai dizer, quem perseverar até o fim será salvo. Isso significa que a nossa salvação, que é dada por Jesus, nós alcançaremos se formos perseverantes até o fim. Tem uma condição aí. A condição é ir até o fim. Fala para esse irmão, eu quero ver você de cabelo branco aqui, ou careca, né? As minhas entradas já tá indo, oh glória a Deus. Só tem o fio, vocês vão me ver carequinha, em nome de Jesus. Mas até o fim. Até o fim. Vai ser uma tristeza muito, e já é uma tristeza. Quero perguntar isso para os meus irmãos mais velhos de caminhada do que eu. É ou não é uma tristeza olhar para cá hoje e ver irmãos que começaram com vocês lá atrás? É ou não é, seu Ernesto? É ou não é, Sandra? É ou não é, Dona Cida?
Dona Darcy, que acompanha há tanto tempo. É ou não é, Dona Maria, que acompanha há tanto tempo, está voltando hoje, mas já viu tantas coisas aqui dentro. É ou não é uma tristeza olhar para pessoas que começaram conosco, começaram com vocês. Cida, que está aqui, a Cissa, começou lá atrás também. E hoje a gente olhar e não ver mais. É ou não é uma tristeza? Até em outra igreja. E alguns blasfemando, alguns viraram herege. É a maior tristeza. Fala para esse irmão, vai ser uma tristeza se eu olhar um dia aqui e você não estiver aqui. Se o nosso coração sem tristeza, imagina o de Deus, que investiu, que nos deu a graça. Por isso não podemos desanimar, irmãos. Por isso não podemos. Eu quero falar um pouquinho, rapidinho, Nossa Senhora, de alguns instrumentos que nos fazem desanimarmos chegando à apostasia. A apostasia, como diz o tema da pregação, ela não acontece da noite para o dia. Eu não saio daqui, eu não saio do encontro cheio da graça e amanhã eu estou apostatando tudo. Ela vai acontecendo passo a passo. Fala para esse irmão, a apostasia, ela vem no dia a dia. É no conta-gotas. E eu quero citar algumas coisas aqui, que a apostasia, como ela vem no conta-gota, né? Primeiro ela vai acontecendo, muitas das vezes, né? Eu não vou colocar em ordem aqui, porque não tem uma ordem, mas quero citar algumas. Falta de oração nos leva à apostasia. Se eu não tenho tempo para rezar, se eu não tenho tempo para orar, se eu não tenho tempo para falar com Deus, eu vou me enfraquecendo da minha fé. Se eu deixo de vir hoje na Santa Missa, domingo que vem, vou sentir menos vontade ainda de vir. É assim ou não é? Se eu deixo de vir num grupo de oração, semana que vem eu vou sentir menos vontade de vir ainda. Se eu deixo de ler a Bíblia hoje, amanhã eu vou sentir menos vontade de ler a Bíblia. Sendo assim, inclusive dentro da igreja, né? Ah, não é tão pecado, isso também não é tão pecado não. Imagina. Louco, você já fez tanto. Faltar um dia na missa, encher a cara aqui ou encher a cara, isso também é filho de Deus, rapaz. Você pode. E nós vamos deixando com que isso caia no nosso coração, nós vamos nos afastando da radicalidade do Evangelho. E vai cair no nosso coração. Não, então você pode, lógico que pode. Pode ficar aqui, jovem. Você pode ficar ali sim, você tem que conhecer. Fica com um aqui hoje, fica com outro ali. Vai caindo o relativismo. Aí muitas das vezes, quando tem a oportunidade, quando chega, né, um padre, um bispo que fala ali, que pega duro, que nem esse bispo de Apucarana, né, que falou dia 12 lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida, foi falando sobre as novelas. Vocês receberam isso? Nossa, que bispo radical, alguns falam. Ele só está falando o que a igreja fala. Mas aí nós vamos caindo no relativismo. A gente estava louquinho para alguma coisa, o contrário, quando chega alguém que fala aquilo que é contrário, eu já abraço, né, que era a minha vontade já. Vamos caindo, o relativismo tem matado. Papa Emérito Bento XVI bateu muito em cima do relativismo dentro da igreja. E aí nós vamos nos afastando da igreja, vamos nos afastando da verdade bíblica. Ah, não é bem assim. Ah não, isso que Jesus falou foi lá para o tempo deles, não é para o nosso tempo. Vamos acontecendo a falta de perseverança, não nos alimentamos da palavra que é fonte de vida. São Paulo vai falar a Timóteo, afasta desses que quer te levar à perdição. Afasta desses que naufragaram não ouvindo a verdade. Afasta desses que quer te levar à apostasia. Pega comigo para nós orarmos. Timóteo, 1 Timóteo 4. Timóteo 4, 1.
Amém? 1 Timóteo 4, 1. O Espírito Santo diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas, impostores que, marcados pela própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento. Olha só a palavra dizendo para nós que o Espírito Santo diz expressamente que no fim dos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros. Pega comigo aí, volta um pouquinho aí na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, para você ver. Volta aí rapidinho, nós vamos orar, pedindo a Deus que quebra do nosso meio toda apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai falar sobre a vinda do Senhor. Amém? Achou aí? Capítulo 2, versículo 3, rapidinho. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Versículo 7, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Versículo 9, a manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. É palavra de Deus dizendo que chegaria um tempo que aconteceria uma grande apostasia no meio da igreja. Essa apostasia, nós já vivemos esse tempo. Paulo vai falar Tessalonicenses, Colossenses, a primeira carta, das primeiras cartas escritas por São Paulo, ele já falava da vinda do Senhor, e ele já falava dessa apostasia que iria acontecer na vinda do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Nós estamos vivendo um tempo de... E quando eu falo apostasia, não é fora, não é quem não conhece o Senhor. A apostasia, ela só pode acontecer na vida daqueles que conheceram o Senhor um dia. A apostasia vai acontecer o que diz em Apocalipse. Olha, ou você seja quente ou frio. Quente quer dizer, é alguém de fé, é alguém que já conheceu Jesus. Frio é alguém que nunca teve a experiência com Deus. Mas esse que nunca tiver a experiência com Deus, tem a oportunidade de ter. Uma palavra pode converter, um ensinamento pode converter, uma imposição de mãos, Jesus pode derramar o Espírito Santo. Agora, o que é o morno? O morno é um apóstata. O morno é aquele que conhece e esfria, sabe que aquilo é pecado, mas agora, como virou apóstata, negando a fé, ele começa a fazer, começa a voltar atrás. Fala para esse irmão, você não pode voltar atrás na caminhada, é daqui para frente. É daqui para frente. Para cada um de nós estamos aqui, é daqui para frente. É abandonar a fé em Deus, é perder a fé, é afastar-se do caminho do Senhor. Vamos ficar de pé? Isso é muito sério para nós que servimos, para nós, todos nós católicos, estamos nesse grupo de oração. Eu e você não podemos apostatar na fé, é daqui para frente.
é sempre mais. É sempre mais próximo de Deus, é sempre mais pedindo a ação do Espírito Santo. Paulo já alertou. Chegaria um tempo na igreja que muitos acreditariam em espíritos embusteiros, enganadores. Seduziria muitos. Hoje muitos dentro da igreja acreditam numa cartomante, acreditam numa novela, mas não acreditam que a palavra que é pregada todo domingo, toda Santa Eucaristia. Glória a Deus. E nós não podemos fazer parte desse time. Nós não podemos. Eu e você somos chamados a daqui para frente a aumentar. E não, nós temos que sair de leitinho de criança. Leitinho é para Maria Vitória. Eu e você já estamos adultos na fé. Mas nós precisamos crescer. Nós precisamos buscar. Nós precisamos pedir a ação do Espírito Santo. Satanás quer seduzir a muitos. E vai tentar nos seduzir. Mas o Senhor quer usar de mim e de você para salvar a nossa vida e a vida de muitas pessoas. Você deseja isso?